A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou podem acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos no programa Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos estudar sobre invigilância dos pais. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial, que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Desertar das obrigações será retardar a equação que a contabilidade da vida exigirá sempre na matemática das causas e dos efeitos. Nesse sentido, vale recordar que Jesus não afirmou que se alguém desejasse encontrá-lo, necessitaria proclamar-lhe as virtudes, entretecer-lhe lauréis, homenagear-lhe o nome ou consagrar-se às atitudes de adoração, mas sim foi peremptório, asseverando que os candidatos à integração com ele precisariam carregar a própria cruz e seguir-lhe os passos, isto é, suportarem com serenidade e amor, entendimento e serviço os deveres de cada dia. Bem-aventurado, pois, todo aquele que, apesar dos entraves e das lágrimas do caminho, sustentar nos ombros, ainda mesmo desconjuntados e doloridos, a bendita carga das próprias obrigações. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando em vigilância dos pais. A princípio, todo pai e toda mãe querem o melhor para seus filhos. Mesmo entre os animais, a prole é amparada e protegida até o momento de seguirem o seu caminho, quando podem sobreviver sozinhos. Fato incontestável, né? Para quem gosta muito de documentários, principalmente voltado para os animais, assisto muito Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet, e se observa, né? Entre os leões, entre as hienas, entre os pássaros, enfim, todos os animais, eles têm uma preocupação muito grande com sua prole. Imagina então nós, humanos, né? Dotados de razão, temos que ter essa vigilância redobrada, porque já falamos aqui inúmeras vezes, até os 7 anos é o momento exato para você forjar no recém-encarnado valores morais que servirão para a vida toda. Se ele tem uma boa educação e também religiosa, ele vai ser um jovem equilibrado, um adulto exemplar. Agora, se os pais falham, isso é bastante complicado. Partamos então do pressuposto que os pais, quando erram perante os filhos, o fazem por ignorância, fraqueza ou por achar desnecessário fazer o melhor. Logicamente, com a exceção daqueles em
desequilíbrio que agem com ódio e indiferença para com seus filhos. Também existem casais que colocam os filhos na exploração desde cedo, deixando-os nos semáforos, pedindo dinheiro, né? Isso é lamentável, porque vai fazer do jovem um irresponsável no futuro, uma pessoa que não vai querer estudar, trabalhar. Hoje em dia, o volume de informações obtidas em estudos e pesquisas demonstram ser ultrapassado o chavão. Faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Hoje nós temos livros, reportagens de TV, revistas, internet, né? Jornais que são vinculados, que apontam a mudança social ocorrida desde a década de 60 do século passado. Realmente vem sofrendo modificações há algumas décadas no sentido de evolução na parte intelectual das pessoas, exatamente por causa das informações. As mídias sociais hoje trazem números, tem coisas ruins, mas tem muitas coisas boas. Alterando padrões e comportamentos. Se os pais erraram os seus deveres para com o mundo, os filhos tenderão a repeti-los igualmente. Em nome do amor aos seus tutelados, se esforcem os tutores em se corrigirem, conquistando a autoridade moral para ensinarem e cobrar valores morais elevados, pois enquanto o verbo instrui, os exemplos arrastam. Eu tenho um primo de primeiro grau, em que meu tio foi muito duro com ele. Ele, desde tenra idade, né, já tinha muita responsabilidade. Aos 5 para 6 anos, ele já saía junto com os mais velhos para arrebanhar o gado, para tirada de leite. Enfim, desde pequeno o menino trabalhava muito e algumas vezes maltratado. Ele fez exatamente o mesmo com o filho dele. Já o filho dele, que sofreu as mesmas consequências de equívoco do pai, trata o seu filho com todo o carinho possível, dizendo o seguinte: eu quero dar tudo aquilo que meu pai não me deu. Então, alguns têm como meta o mesmo tratamento, outros querem exatamente modificá-los para que não sofram o que eles sofreram. Isso é o ideal. Não é porque às vezes eu tive uma infância um tanto difícil que eu tenho que passar essas informações para as gerações futuras. Ora, nós estamos no caminho evolutivo, precisamos mudar. Se meu pai não fez, por ignorância, normalmente por ignorância, tenho eu a obrigação de fazer o melhor para o meu filho. Pensemos assim. Não adiantarão horas de conversação se não houver o testemunho pessoal avalizando as palavras com atos decisivos e profundos. A gente sempre fala para as crianças não mentirem. Aí alguém toca a campainha, fala com o papai, o vovô não está aqui. Ora, você está mentindo para seu filho, para o seu neto, e depois quer que ele não minta. Se os pais ou responsáveis desejam que os filhos não fumem, precisando do tabaco, se ensina por um tratamento cordial e respeitoso no lar, entre os componentes da família, respeitem-se mutuamente, cultivando a liberdade e o direito comuns. Na minha casa sempre tivemos o hábito de auxiliar pessoas, de dar um prato de comida para aqueles necessitados. A vida toda sempre fiz isso, trabalhei também muitos anos na área assistencial da casa espírita. E os meus filhos presenciaram isso. E se eu não estiver em casa, minha companheira também, qualquer um dos meus filhos atendem do mesmo jeito, porque aprenderam assim. E eles passaram isso adiante. E a minha netinha também está presenciando isso. Se aspiram os tutores que seus jovens não sejam vítimas do vício, da violência, do alcoolismo, do tóxico, comportem-se com responsabilidade, apresentando modelos vivos no ambiente doméstico. Se os maus hábitos, cuidem de erradicá-los da prática comum do dia a dia. Sem essas atitudes de base, não adiantará qualquer insurreição contra o modo de vida adotado pelos jovens, pois que a censura será válida, em primeira instância, aos pais desavisados e irresponsáveis que semearam no coração dos filhos tais comportamentos. Uma coisa notória, eu presenciei por alguns anos uma garotinha que ficava muito na praça do bairro onde vivo. A sua mãe tinha aquela piscina de bolinhas e ganhava os seus recursos ali. E a menina praticamente solta, né, na praça. O pai relapso, distante. A menina falava palavrões, era muito arredia, sempre muito bonitinha, mas a gente brincava com ela, tinha uns 5 anos. Nossa, que coisa linda. Ela fazia língua, sabe? E para minha surpresa, há uns 2 meses atrás, eu encontrei essa garota. Que educação! O que aconteceu?
Quando a tia, que tem poderes aquisitivos mais elevados, viu que a sobrinha estava indo para um caminho não tão bom, a doutora falou com a irmã: olha, você não tem condições de cuidar dessa menina fica abandonada para as ruas, eu já tenho os meus, vou cuidar dela. E como a mãe é uma mãe responsável, infelizmente, né? Pode levar. Hoje a menina está com 16 anos, está terminando o ensino médio, e eu tive com ela e disse: olha, tio, me chamando de tio por educação, o meu sonho é fazer medicina. Aí você pensa, analisa como mudou o comportamento dessa jovem exatamente pelo padrão de educação que ela encontrou em outra família. Porque se você leva uma criança, né, um tanto arredia, desequilibrada, para uma família totalmente equilibrada, onde tem padrões de educação, ela vai ficar sem graça, porque ela não encontra aplausos nas suas travessuras e vai começar a se moldar, né, no caso dela, aos dos primos, que muito educados, estudiosos. Então a menina se tornou outra pessoa. Mérito do espírito também, né? Certamente na espiritualidade ela já tinha sua bagagem e recebeu esse apoio, né? O acaso não existe. Mas, em suma, eu fiquei muito feliz ao vê-la completamente diferente daquela garotinha que eu conheci há alguns anos atrás. Sem essas atitudes de base, não adiantará qualquer insurreição contra o modo de vida adotado pelos jovens, pois que a censura será válida em primeira instância aos pais desavisados e irresponsáveis que semearam no coração dos filhos tais comportamentos. Esclarecedora a assertiva de que teu filho será amanhã teu retrato e que nele estamparás teus próprios ideais e teus próprios impulsos, plasmando-lhe o modo de ser. Ao planejar o futuro dos filhos, será necessário não levar em conta apenas a boa universidade, os bons locais de lazer, os programas de férias agradáveis, as roupas da moda, os aparelhos eletroeletrônicos e tantas outras facilidades que o dinheiro pode comprar, mas, sobretudo, projetar a cada manhã as melhores orientações, como melhor prepará-los para o mundo que enfrentarão ao se verem responsáveis pelos próprios passos. Quais os tesouros que depositaremos em seus corações para suportarem os óbices da estrada? De que valores morais e virtudes estarão equipados para perseguirem seus sonhos e ideais? Quais os perigos que devem evitar e transpor? O que levarão de bom do lar para tornarem-se vitoriosos na grande batalha da existência? E para que tudo seja possível, faz-se mister demonstrarem esforço, luta, dedicação, renúncia, amor, boa vontade, profunda convicção da importância da tarefa paterna-materna. Quando apontamos que o exemplo é o mais importante mecanismo educativo, tantos preocupam-se, afirmando-se imperfeitos, carregados de falhas, cometendo erros em sua condição humana. No entanto, o exemplo não nasce somente da conduta de alguém perfeito a ensinar os imperfeitos. Acima de tudo, o exemplo nasce do esforço de alguém imperfeito, demonstrando consciência de suas limitações, buscar crescer para melhor orientar e auxiliar aos que lhe estão sob a influência. Os filhos, ao observarem os pais ou os mais próximos com essa filosofia, entenderão que são pessoas normais, que erram, que trazem seus conflitos íntimos, porém se reerguem e lutam por serem melhores a cada dia, o que lhes transmitirá gigantesca força, consolidando entre genitores e tutelados maior cumplicidade na vida. O esforço de superação pessoal dos que se identificam com os caminhos da autoiluminação, alterando diretrizes e comportamentos, impulsionam os circunstantes, provocando uma admiração natural e verdadeira, decorrente do pé de igualdade humana entre si. Esses exemplos são significativos e contagiantes, realizando o grande papel educacional, propulsor de uma humanidade mais justa e feliz.
Não ter vergonha de criar um clima de cumplicidade no ambiente doméstico, mostrando-se tal qual é, evitando a máscara da onipotência e da onisciência junto aos descendentes diretos, é recurso valioso, preservador da falsidade e da hipocrisia, criando um ambiente de proximidade agradável e respeitoso, evitando a humilhação e a rebeldia. A educação será o conjunto de todas as ações com o fito de ensinar, esclarecer e orientar os filhos, sedimentadas no amor, na boa vontade e na sinceridade. Não olvidar jamais que os filhos observam, captam as palavras e o modo de ser, os atos, as vibrações, os sentimentos, o ambiente formado na rotina diária do lar, a maneira de ver a vida, nada lhes escapa aos sentidos. Sendo o exemplo o mais forte de todos os instrumentos educativos, a vida convida os pais e responsáveis não mais a meramente exercer uma função, mas exercer a função. Desafio este de que somente se desincumbirão a contento, mantendo o ideal de crescimento pessoal e elevação moral. Pais que crescem psicológica e moralmente conseguem estimular realmente seus filhos a crescerem também. Seguindo a recomendação do sábio Chico Xavier, o exemplo há de começar em casa, a demonstração há de iniciar-se pelo pensamento, pela palavra, pela atitude, pela vivência. Como é doloroso separar-nos dos que amamos! O fato de nos vermos distantes de alguém querido fere-nos a sensibilidade, confundindo-nos o raciocínio, não sabendo responder se é mais dolorosa a separação pela morte ou a separação afetiva. Abandonados, não nos conformamos com a distância, tantas vezes transponível. No entanto, um abismo se abre entre a iniciativa de reconquista ou do desligamento afetivo. O ditado popular, perto dos olhos, mas longe do coração, demonstra que nem sempre estar próximo significa reciprocidade de sentimentos. Uma das ciências mais delicadas da vida chama-se convivência. A convivência é uma escola de aprendizado permanente, pois se trata de um componente essencial da vida em sociedade. Sobre as demais ciências, podemos criar controles, fazer amplos planejamentos, desenvolver altas tecnologias, discutir teorias, elaborar fórmulas simples ou complicadas. Sobre o fator humano, na conjugação do verbo conviver, tudo se modifica. Não existem duas pessoas rigorosamente iguais, cada uma tendo o seu modo de ser, suas reações, sua maneira de expressar, levando consigo traços bem particulares da personalidade, da manifestação dos sentimentos e afetividade. No conviver mais estreito da rotina diária, ela se apresenta com amplo vigor. Formamos no lar um núcleo reduzido e restrito, onde desenvolvemos conhecimento e intuição do modus vivendi e do modus operandi dos outros familiares, com quem vamos exercitando as matérias da compreensão, do auxílio mútuo, do respeito, do entendimento, da solidariedade. Quase sempre, conviver não significa conhecer o que se passa no mundo íntimo de cada um dos convivas, no ambiente doméstico ou fora dele. Pais conhecem filhos, mas não tão profundamente. O mesmo ocorrendo com os filhos em relação aos pais ou aos irmãos entre si, ou ainda entre os cônjuges. Por mais tentemos antever ou adivinhar as reações dos familiares queridos, estes terão sempre uma visão própria, determinando o caminho que trilharão. Assim, motivado por várias razões, um familiar poderá decidir em deixar o lar, afastando-se do convívio doméstico, amistosa ou gravemente, abrindo feridas de difícil cicatrização nas almas. A maturidade está caracterizada no seio da família naqueles que demonstram maior lucidez e espírito de conciliação, cuja contribuição à paz do lar é indispensável. Aqueles que se comportam de maneira inquietante e irreverente, precipitada e irresponsável, demonstram, por isso mesmo, maturidade do senso moral, transformando-se em sérios problemas para a ordem comum. Essas almas não trazem maior
maior compreensão da vida, da arte de movimentar as energias íntimas no sentido de se autossuperarem, vencendo a própria ansiedade. Diante dos choques inevitáveis da vida cotidiana, ao contrário de crescerem à medida que adquirem elementos experienciais que lhes enriqueçam a sabedoria, rebelam-se, discordando dos rumos dos acontecimentos e rompendo com determinadas posturas ideais e nobres, crendo, com isso, alterar o sentido das coisas. Os de bom senso, pai, mãe ou cônjuge, procuram orientar e despertar ao desatinado, não raras vezes sem sucesso, esperando evitar-lhe maiores dissabores e frustrações. Tais tentativas chegam às raias do desespero, porém, será necessário que o provocador da desordem sofra a experiência desagradável e o resultado de sua incúria para aprender. Clássico, o exemplo da parábola do Evangelho, o filho pródigo, demonstra, por mais amor e amparo recebido na casa paterna, insistiu o moço em reivindicar sua parte nos bens do genitor. Saindo pelo mundo, colheu amargas experiências, até aprender e despertar para as bênçãos do lar que possuía. No caso da parábola, o jovem entendeu a tempo e retornou ao lar em atitude humilde e sincera, pedindo perdão e solicitando acolhimento, submisso às novas condições. Tantos demoram anos e anos para apresentar débil chama de compreensão, identificando a anterior precipitação e imaturidade ao deixar os entes queridos para trás, quando poderiam haver superado as dificuldades com razoável facilidade, caso permanecessem unidos aos seus. O sentimento da posse decorrente da propriedade dos bens materiais muitas vezes extrapola para o sentimento de posse sobre as pessoas amadas. Esquecidos que todos somos seres complexos, individuais e autônomos, dotados de sentimento e razão e movidos por vontade própria, a autoridade e o poder é exercido sobre o outro, tolhendo-lhe a liberdade. Não lhes aceitamos os pontos de vista diferentes dos nossos, não lhes damos direito de nutrir sentimentos divergentes aos que desejamos que alimentem, e não admitimos comportamento diverso ao idealizado para eles. Isto se chama possessividade. Ninguém tem a posse de ninguém. Do sentimento de posse afloram várias posturas que desgastam a convivência, causando mal-estar e angústias multivariadas. Entre elas, a pior é o ciúme. É preciso despertar para o fato de que o amor é o grande liame entre as criaturas, cujo facho luminoso aquece e mantém o carinho. As ligações afetivas, embasadas nas imposições, nos fatores econômicos e sociais, não sobrevivem ao tempo, sofrendo o desgaste natural de tudo quanto é efêmero contra a matéria. A eleição dos cônjuges ou a vida do ninho doméstico com os familiares somente será sustentável sob o generoso palio do amor e da compreensão recíprocos. Estar junto a alguém é fazê-lo pelos laços sinceros do coração. O afastamento físico do ente amado em qualquer situação não significará o rompimento dos laços afetivos. O amor transcende a forma e a distância. O natural confrangimento mesclado de saudade será tolerável como mostra de carinho. Se assim não ocorrer em relação a nós, é porque não estamos amando verdadeiramente esse alguém. Entendamos que somente perdem os seres queridos aqueles que possessivamente os procuram, quando se fazem distantes, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente de que, pelas forças do Espírito, jamais deles se afastará. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Que paz estamos buscando? Normalmente pensamos que a paz é a ausência de preocupação. Em verdade, isso sinaliza a apatia, a ausência de dinamismo, paralisia. Muitas vezes, um semblante sereno oculta uma existência assinalada por preocupações, angústias e desesperos, vencidos com coragem e persistência.
A luta, sob qualquer aspecto, é mensageira da ordem que permite a conquista da harmonia interior. Seria de nos perguntarmos por que desejamos então uma existência sem embates, sem desafios. Que paz seria essa que buscamos distante das virtudes que a proporcionam? Por outro lado, poderíamos questionar como lidar com tantos insucessos, tantas frustrações, e mesmo assim cultivar a paz. A questão diz respeito à maneira como costumamos administrar a atividade que exige esforço, abnegação e persistência. O nosso amadurecimento psicológico é fator decisivo para o comportamento edificante em quaisquer circunstâncias, que culmina nesse estado de equilíbrio, prenunciador da paz e plenitude. Por isso, a postura saudável diante de todas as situações é essencial. Paciência, perseverança e uma presença mental madura de quem está em aprendizado com cada experiência. Mesmo aquilo que fugiu ao nosso controle, o inesperado, o absurdo, mesmo a situação mais extrema, está sempre enquadrada em leis maiores, leis justas. Nada está em descontrole absoluto. Difícil, com certeza, nos é tentar entender tudo por enquanto. Não podemos ter a pretensão de prever todos os acontecimentos com o risco de cairmos em frustração. Cabe-nos agir corretamente, buscando o melhor para nós e para os demais. Porém, sempre poderemos ser surpreendidos por algo que não imaginamos, não prevemos. Importante que os obstáculos não nos desanimem, nem nos permitamos o receio do insucesso. Sairemos sempre mais fortalecidos se soubermos observar com atenção. Grandes geradores de paz são nossas ações. A paz que procuramos está nas ações de amor e de misericórdia, que diluem as sombras da ignorância e da perversidade. É a paz abraçando os sentimentos que vão se modificando conforme nos abrimos ao amor, conforme nos colocamos em harmonia com as leis maiores do universo. Toda ação voltada ao amor, voltada a servir, naturalmente constrói alguma paz interior, uma paz que fica como alicerce para uma próxima, mais alta, que poderá vir logo a seguir. Quando se começar a pensar e agir em benefício do todo, quando nossas palavras e atos refletirem um pouco que seja da bondade divina, conseguiremos começar a mergulhar numa paz indescritível, uma paz que não se acaba. Jesus falou dessa paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Era a paz que ele havia alcançado, a paz de uma alma que ama a todos, a paz de um espírito perfeito, não a paz aparente do mundo. Se desejamos essa paz, imitemos o Mestre sempre que nos seja possível. Trata-se de um exercício. A pouco e pouco, estaremos entesourando a paz que fará nos sentirmos como verdadeiros filhos de Deus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus e Mestre, agradecidos estamos mais uma vez por sempre estarmos apostos trabalhando em sua seara, divulgando sua doutrina, que antes de mais nada serve para nós. Falamos primeiro para os nossos ouvidos, depois para os demais. Prova de que precisamos aprendermos a cada dia e vivenciar de fato os seus ensinamentos. Pedimos a Ti que derrame a sua paz para nós aqui no programa e todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Que assim seja. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Te agradeço, Pedrosa, a oportunidade de participar do programa de hoje junto com você. Como eu digo sempre, estaremos dispostos a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local,
87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir, na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.